Mispronunciation. A gente vai falar sobre mispronunciation, que é uma coisa que eu vejo muito acontecer durante as aulas, eu acho legal dar uns toques sobre isso. Então, sem perder mais tempo, vamos lá e solta a vinheta. Mas não tem vinheta, mas vai ter. Já já a gente vai ter uma vinheta. Mispronunciation. Acontece o tempo inteiro, toda hora, todo aluno comete, às vezes até alguém que saiba mais inglês comete. E, diferente de outras línguas, por exemplo, do português, que uma mispronunciation na nossa língua geralmente causa um erro, por exemplo, um gringo tentando falar agora, falando agora, só está errado. A mispronunciation em inglês, você pode facilmente estar falando uma outra palavra, sem ter a menor ideia do que está falando. E a pessoa vai entender outra palavra, na maioria das vezes, sem saber que você quis falar uma outra palavra. Porque para eles é completamente diferente. Para a gente é só um detalhezinho. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre mispronunciation. Aliás, se você já viu algum conteúdo desse vídeo, ou esse é o primeiro, e você achar legal, você gostar, se inscreve no canal. Se você achar muito legal, você pode estar se sentindo muito bem hoje. Se você estiver se sentindo incrível, você pode até dar um clique no like button. E eu também estou fazendo stream na Twitch, que é muito bom, porque os alunos eles vão para lá. Não só alunos que eu tenho, né, mas qualquer um interessado na língua inglesa. As minhas streams são em português e inglês, na maioria das vezes são em inglês, então eu consigo jogar com o aluno. Tem algumas streams que eu faço que eu não jogo nada, eu só fico batendo papo, just chatting with students. Então é bom para praticar o listening, é bom para praticar o writing too. E no futuro eu vou criar um Discord, que aí você vai conseguir praticar o speaking as well. E o link vai estar logo aqui embaixo nos comentários, ok? E o engraçado é que agora há pouco, acabei de dar uma aula, eu estava tendo dificuldade em achar uns exemplos para botar. Tirando os exemplos clássicos, aqueles exemplos que a gente já conhece, que são os mais famosos. Eu não tinha nem reparado, na aula que eu estava dando, aconteceu umas 4 ou 5 vezes, com todos os alunos que estavam presentes na aula. E cada um fazendo uma mispronunciation diferente, gerando exemplos diferentes que eu peguei e vou falar aqui para vocês nessa aula. Então vamos lá. O primeiro exemplo é clássico. Você quer falar barato em inglês. Você foi para Disney e quer falar que é uma camisa barata, né? Então você tem que tomar muito cuidado para, em vez de você falar que é uma camisa barata, você não acabar falando que você quer uma camisa batata. Porque barato em inglês é cheap. Cheap. Você vê que esse sonzinho que tem no meio, esse foneminha de vogal, ele é um pouquinho longo. Cheap. Agora, se você falar ele muito curto, meio que despretensiosamente, você vai, ainda mais se você estiver querendo falar rápido e impressionar o vendedor, vai acabar potencialmente falando chip. E chip, em inglês britânico, é batata. No inglês americano, você fala French fries, aquelas batatas do McDonald's. Mas em inglês, se você falar chip, as pessoas provavelmente vão entender batata. Além de chip também ser de computador, né? Você fala computer chip. Então, se você falar que é uma camisa barata e acabar mispronunciating a palavra cheap, você vai acabar falando chip. E aí não vai dar muito bom, né? Outro exemplo clássico é feet, pés, pé em plural. Em inglês se fala feet, com a mesma, mais ou menos a mesma ideia do exemplo anterior. Feet, tem que ser um pouquinho longo. Não precisa ser feet, super longo, mas tem que ser longuinho, feet. Por quê? Se você falar muito curto, igual no outro exemplo, fica fit. E fit é saudável. Fit tem vários significados, né? É adjetivo, é verbo. O oposto também é ao contrário. Você pode tentar estar falando o nome da academia e você vai falar que o nome da academia em inglês são pés inteligentes, smart feet. E é smart fit. Então tem feet e fit. Qual exemplo que a gente está? Eu nem lembro. Ah, terceiro exemplo. E isso aconteceu na aula, né? Então eu peguei de uma aluna que acabou de falar. Ela queria falar early, cedo, numa situação lá que ela estava falando que ela acorda cedo. E sem querer, talvez por não conhecer muito bem a palavra, ela falou yearly. E yearly é anualmente em inglês. Então você vê, são palavras muito parecidas, completamente distintas. Early, yearly. Outro exemplo que aconteceu na sala também foi que a gente estava falando de temperaturas, né? E aí a temperatura que fica ali entre o cool e o hot é o warm. Warm é morno, ou então, né, um pouco quente, não muito quente. E aí, ao invés dela falar warm, ela fechou um pouco a boca e acabou falando warm. Algumas mispronunciations vocês vão cometer sem nem querer cometer, mesmo sabendo falar a palavra correta. Porque acontece, você está falando na fluência ali e fechou um pouco a boca, abriu um pouco a boca, e isso acontece o tempo inteiro. Aí ela acabou falando worm, e o worm em inglês é minhoca. Então, olha só, você queria falar morno, você acabou falando minhoca. Ah, e a gente até agora a gente falou muito de exemplo com vogal, mas tem exemplo de mispronunciation com consoante também. Por exemplo, é muito comum os beginners, os alunos estão no início, a gente ensina watch
E em vez de eles enfatizarem nesse CH e falarem forte, watch, watch, eles acabam falando muito fraco. E assim, não tem problema falar, não precisa falar watch. Mas também você falar muito fraco acaba ficando what, what. E what é o que. Então você queria falar watch, acabou falando o que. E mispronunciation. E aí, como último exemplo, aconteceu num estágio mais avançado, que foi muito engraçado, por causa da palavra que o cara falou sem querer, no contexto que ele falou. Agora eu não lembro mais qual era o contexto que ele disse, mas ele queria falar peace. Peace. E ele acabou falando rápido, esse aluno é bom, mas ele acabou falando um pouco rápido e ele falou piss. E piss é fazer xixi em inglês, é urinar. Então você imagina, dependendo da situação, que você coloca uma palavra, sei lá, numa rebelião. Não, rebelião não. Num protesto, que tem acontecido muito hoje em dia, e aí você está de frente com um policial nos Estados Unidos, e aí você só quer falar, vamos ter peace, vamos ter peace. E aí você acaba repetindo várias vezes na frente dele, com o inglês meio duvidoso, peace, peace. O cara pode entender completamente errado e tomar uma atitude completamente errada na sequência. Vocês viram como é que a ideia de querer falar uma palavra e conseguir falar outra sem querer é incrível. E assim, é presente no inglês. Aconteceu 4, 5 vezes e vai acontecer. Então, essa é a ideia, que vocês prestem bastante atenção na pronúncia, principalmente nas sutilezas. Está nos detalhes, não está em coisa grande. Está nesses detalhezinhos que você pode acabar falando uma outra palavra ao invés de falar a palavra que você tinha pensado em falar. E esses não são só os únicos exemplos, eu só peguei esses exemplos porque aconteceram na sala, que provavelmente todo aluno de inglês acaba passando em qualquer escola de inglês que ele faça. Se vocês tiverem outros exemplos de mispronunciation, de palavras muito próximas, que em vez de falar uma você acaba falando outra sem querer, vamos fazer uma coleção dessas palavras aqui nos comentários para todo mundo já ficar ligado em como deve falar e se não falar certo, o que pode falar. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever também nos comentários junto com as mispronunciations. E também podem ir lá no meu chat da Twitch. Eu faço stream lá, não são dias padrões, porque eu não dou aula em dias padrões também, mas se vocês forem lá na Twitch, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tem uma agendinha lá, vai estar escrito schedule, se tiver em inglês, em português, calendário, agenda. Realmente não sei. E aí vocês conseguem ver exatamente qual dia e qual horário eu vou estar fazendo live. Então podem entrar lá no chat, escrever comigo, eu já respondo a pergunta para vocês na hora. Obrigado por assistir até aqui mais uma vez e até a próxima.